Sejam todos bem-vindos ao canal Luiz Maltini, eu sou o Bu e hoje eu vou fazer um vídeo especial para vocês. Agora roda a vinheta! Antes de iniciarmos esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês lembrar de se inscrever aqui no canal, que a gente tá recomeçando do zero aí, galerinha. Então a gente tem uma meta aqui, bater pelo menos 1000 inscritos para poder monetizar esse canal. Ativem as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Deixem um like, comentem e compartilhem, que é muito importante. O feedback de vocês é a coisa mais importante que podemos ter aqui, além do like, obviamente, e por isso queremos contar com sua ajuda para isso. Mas, galerinha, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos para as notícias do Vascão de hoje. Para começar, vamos falar do jogo de amanhã. O Vasco vai jogar contra o Corinthians em Itaquera, né, no Itaquerão, na Neoquímica Arena. E o jogo em questão vai ocorrer apenas na Prime Video. Só vai ser transmitido lá pela Prime Video. O árbitro é o Daronco. A gente não precisa mais falar nada. O árbitro é o Daronco. A gente já sabe que vai dar merda. E sobre as notícias pertinentes ao jogo, o Corinthians já voltou a treinar assim que perdeu o seu jogo lá na Sul-Americana. O Vasco empatou contra o Melgar na mesma competição. O Vasco assinou o contrato de 5 jovens atletas, eu não tenho os nomes aqui, né? O contrato de formação da base, mas já assinou. Um é Caio, o outro é Júlio, salvo me engano, esses são os nomes, mas são 5 jovens. E se vocês quiserem, vai lá no nosso Instagram que tá a notícia toda detalhada. Quem vai narrar o jogo amanhã é Galvão Bueno na sua estreia pela Prime Video. Vale lembrar que ele tem um canal aqui no YouTube também. E as outras informações que a gente tem, vamos lá. O Vasco amanhã deve jogar com o time completo. A provável escalação, inclusive, eu vou estar botando por aqui pela tela. Vai estar passando por aqui. Então a provável escalação deve ser Léo Jardim, PH, JV, Lemos e Piton. Hugo, aí eu acho que vai sair o Paulinho, vai entrar o Tietê, o Coutinho, o Garré também deve sair, deve começar com o Adson, com o Nuno lá na esquerda e por dentro o Verratti, obviamente, não tem como tirar o Verratti. O Verratti é titular absoluto nesse time, assim como o Coutinho e o Léo Jardim. O Léo Jardim, inclusive, ainda não renovou, mas o Vasco busca essa renovação, ainda está naquele imbróglio para renovar. Vale lembrar, falando em renovação, o Ryan ainda não renovou com o Vasco por um erro primário do Vasco, que enviou um contrato errado para a staff do jogador. Isso foi confirmado pela VDG, né, o canal aqui no YouTube VDG. Eles confirmaram que o Vasco não enviou a documentação correta, mas já retratou-se, já mandou a correta e aí está só esperando ter a assinatura para poder, enfim, ser anunciado a renovação do jovem jogador. E aí, vamos falar um pouquinho da SAF, que tá aí nos últimos dias ocorrendo uma ideia de que o presidente Quaquá, né, o prefeito que diga Quaquá de Maricá, que é uma cidadezinha da metrópole carioca, ele fará uma proposta para o Vasco de 2 bilhões de reais do fundo municipal que o município tem ali, que é referente aos royalties do petróleo. E eles vão utilizar esses royalties para poder comprar a SAF do Vasco. Ele vai levar a proposta ao Pedrinho através do ex-atleta Bismarck, hoje empresário. Inclusive, é dito que ele é um dos proprietários do canal aqui no YouTube Atenção Vascaíno. Não sei da veracidade da informação, mas me parece que é mesmo. Além disso, o Vasco também espera... A gente, né? O Vasco não, o torcedor espera que o Vasco faça alguma contratação. O Puma Rodrigues recebeu uma proposta do Internacional para ser emprestado, mas o Vasco só quer se for para ser vendido. O Vasco não quer emprestá-lo. Fora que o Puma já disse que quer ficar no Vasco, ele não quer sair do Vasco. Então, assim, vamos falar um pouquinho mais dessa SAF aí, dessa ideia desse prefeito. Eu acho que o prefeito ele tá meio maluco porque ele quer envolver dinheiro público dentro de uma SAF. Eu acho que não é por aí, eu acho que ele tá errado. E Pedrinho nem deveria ouvir essa proposta, essa é a minha opinião. E aí, não casa com a minha opinião de que tem que vender rápido. Realmente não casa, mas assim, vender rápido, mas é vender para um empresário, não vender para um prefeito. Porque o Vasco já é cheio de problemas
com a justiça e você põe mais um prefeito, mais um problema judicial ali, que para mim é um problema judicial quando se envolve política. Falando em envolver política, o Vasco, inclusive, falando em justiça, foi condenado aí a fazer plantação de 184 mudas de uma determinada planta pelo Ministério da Fazenda. Parece piada, mas não é. Então assim, galera, hoje o Vasco não tem tanta notícia, eu já trouxe aí a provável escalação para o jogo de amanhã. Amanhã a gente inclusive vai ter live, mais tarde eu estarei trazendo mais um vídeo aí para vocês com as notícias pertinentes do dia de hoje. Inclusive amanhã a gente faz os 2 vídeos e a live pré-jogo. Então é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se sim, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, deixem um like, comentem e compartilhem com seus amigos, que é bastante importante para o nosso crescimento. E essa do prefeito Quaquá me deixou assim, de cabeça em pé, porque eu sei que eu já pedi o like, mas infelizmente é difícil a gente não falar, não relatar, porque como é que pode? O Vasco já é cheio de problemas, e aí me vem política nacional, municipal, estadual, se envolver dentro do Vasco. É muito complicado, muito. E falando nisso, eu tinha esquecido também do detalhe que a BEP, né, a PM do Rio de Janeiro, disse que não tem como dar segurança a 25 mil pessoas em São Januário, mas tem como dar segurança a 65 mil no Maracanã. Não consigo compreender essa conta, não consigo entender essa conta. E falando disso, inclusive o Vasco recebeu uma proposta, né, para mandar seu jogo em São Luís do Maranhão no dia 20 de abril. Porém, no dia 20 de abril não dá certo, porque dia 22 a gente já tem jogo contra o Lanús e aí não faz muito sentido. Então, o Vasco recebeu essa proposta para ir jogar no Maranhão, para vir jogar aqui no Nordeste, em São Luís. Porém, a data não vai dar muito certo. Então, cabe ao Vasco decidir onde vai ser esse jogo contra o Flamengo. Ele tem uma semana antes, tem que informar, se eu não me engano, é 3 dias antes, tem que ser informado onde será a partida. O Vasco não conseguiu mandar seu jogo, que é de seu mando, dentro de São Januário, nem para a torcida única, porque o Flamengo quer a metade dos ingressos. Então, vamos ver o que vai ser. Isso tá virando uma novela chata, porque isso começou em 2009, quando Roberto Dinamite, no Campeonato Carioca, não aceitou que o Vasco mandasse seus jogos em São Januário. Em 2015, o Eurico conseguiu fazer ainda ter jogos em São Januário, mesmo contra o Flamengo. Porém, agora, novamente, a gente perde o direito de mandar nossos jogos em nossa casa. E aí, fica nesse imbróglio, o Vasco não consegue mandar seus jogos contra o Flamengo em São Januário. A BEP diz que não pode dar segurança a 25 mil pessoas, mas pode dar 65, 70 mil no Maracanã. Eu não consigo compreender essa conta. Quem é do Rio de Janeiro pode me explicar aqui como funciona essa conta. Isso é uma conta exclusiva do Carioca, é uma conta exclusiva do Rio de Janeiro. Então eu gostaria de entender. Você não consegue dar segurança a 25 mil pessoas em um estádio, mas consegue dar 70 mil em outro. Então, assim, é uma conta que não bate, é uma conta que não una. Então, cara, desculpa, mas ó, não bate. Essa conta pra mim não bate. E aí eu quero saber, você que mora no Rio de Janeiro, poder me explicar isso aí. E o Vasco agora tem essa proposta de São Luís, que inclusive eles estão pagando 1,9 milhões, estão oferecendo ao Vasco, além do mando, sei lá. Então vamos ver o que o Pedrinho vai fazer. Vale lembrar que na terça-feira a gente já tem jogo novamente pela Sul-Americana e aqui a gente vai estar cobrindo tudo isso. Então, galerinha, é isso aí. Muito obrigado a todos. Lembrem-se de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o joinha, comentar e compartilhar, que é muito importante para o nosso crescimento. Agora, foi, valeu, um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.